meu nome é João Hilário, eu sou engenheiro de Minas, especialista em projetos e falaremos um pouco sobre a mineração, a importância da mineração, inclusive na nossa vida, na nossa economia, na geração de empregos e de riqueza. Meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou geólogo, sou ambientalista e pesquisador da Comissão Nacional de Energia Nuclear, participo de vários movimentos ambientalistas e, para mim, a mineração encerra uma pergunta muito importante, que é minerar para quem, para quê? Meu nome é Apolo Erígio Lisboa, eu sou idealizador do projeto Manuelzão e o meu foco principal de trabalho são os rios no Brasil. E trabalhamos com o território de bacias hidrográficas. E as mineradoras, assim como a agricultura, têm tido um papel muito negativo em relação às nossas águas. Este é meu foco principal de trabalho e debate aqui. E eu sou Jade Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o Horizonte Debate de hoje discute uma questão muito importante que diz da nossa história, da nossa produção, da nossa economia. Se o ferro, se o ouro e se o diamante correm de fato nas nossas veias de mineiros, de povo de uma terra que tanto exportou riqueza e que será que teve os benefícios dessa riqueza? Professor Paulo, minerar para quê? Eu vou continuar aquela pergunta que você deixou na abertura. Bom, nós sabemos que a sociedade moderna, ou vem se modernizando, acompanhando também a utilização dos recursos minerais no seu beneficiamento para o conforto, né? Então, a ideia de que é preciso se minerar para se manter um padrão, uma qualidade de vida, é interessante. O que eu acho que precisa ser muito bem estudado é o seguinte, nesse ciclo de beneficiamento, nesse ciclo de exploração, de extração, né, mineral, quem é que se beneficia, né? Será que vale aquela regra de que para o benefício de muitos, alguns têm que ser sacrificados? Ou talvez o que a gente esteja vivendo hoje é o benefício de poucos e o sacrifício de muitos, né? Então, é uma conta que precisa ser muito bem feita, porque se nós não olharmos exatamente qual é o caminho total dos minérios, nós poderemos estar caminhando para essa diretriz, que é o sacrifício de muitos e benefício de poucos. João, a conta fecha, a mineração ela é positiva para o sujeito que minera, para o capital que é dono das máquinas, para o Estado que recolhe impostos? Sim, a mineração pode ser e deve ser, tá? A mineração nós temos de começar que ela é uma necessidade, ela tem de ser feita. Começar que a nossa vida é toda dependente da mineração. Até antes de nascer, nós já começamos a depender da mineração. Quando nascemos, no hospital, na maternidade, a instrumentação toda depende, são todos produtos, a maior parte, ou quase todos, produtos da mineração. Quando crescemos, estudamos, nascemos, morremos e até pós-morte, nós dependemos da mineração. Então é uma dependência que não tem como negar e o estado atual da civilização, que ainda está muito dependente, dificilmente vai conseguir sair dessa dependência. Então é uma necessidade. Professor Apolo, essa necessidade, ela precisa ser tão danosa, porque minerar, de fato, significa destruir tanto? Eu não conheço pessoas que negam a necessidade de minerar e você manter o desenvolvimento tecnológico, você ter um carro, um avião e tal. Então, a discussão não é bem essa. E também não é um problema só atual, né? Quem estuda a história da mina de Morro Velho, e quem estuda a história da escravidão, das centenas de escravos que ficaram enterrados nessas minas, né? Acho que é um bom até capítulo para as pessoas pesquisarem, né? Porque esses corpos estão lá há 200 anos, né?
Então, não é de hoje que a mineração tem sido utilizada na concentração de renda e a grande parte da população não tem se beneficiado. Então, eu acho que a discussão tem que ser bem situada, né? Por exemplo, hoje, quando a gente fala em mineração, eu pergunto, tem vantagem para o Brasil exportar um volume tão grande de minério sem gerar emprego aqui? Tem vantagem para o Brasil exportar tanto minério numa quantidade de tempo tão pequena e colocando em risco a segurança, colocando em risco a água das bacias hidrográficas, no caso da bacia do Rio das Velhas e do Paraopeba, esse furor da mineração aqui, devido ao desenvolvimento da China, causou a seca subterrânea, porque nós temos todo um contexto de que essa seca que teve aqui, essa carência, esse problema com a crise hídrica, ele não foi causado por mudança climática. Professor Apolo, o senhor conduz esse debate para dizer que não há vantagem. Professor João, sinta-se... Sim, acho que temos de analisar um pouco melhor o assunto, tá? Veja Minas Gerais, o próprio nome, isso é extensamente falado, discutido. O próprio nome, a origem do Estado, já veio da mineração. E hoje, Minas Gerais, ela continua produzindo quase a metade da produção mineral do Brasil. E a mineração, eu concordo com o Apolo quando ele diz de concentração, da forma que é feita, concordo plenamente, tá? Mas a mineração bem feita, ela tem sido uma espécie de base para o desenvolvimento dos grandes países, de outros países, nações que estão entre as mais ricas, hoje teve como base o Mas aí está faltando a gente aplicar isso na nossa mineração aqui? Porque a BHP na Austrália, no Canadá, no Canadá houve um desastre recente, mas não com proporções como essa agora. Falta a ciência da mineração ser mais aplicável aqui? Falta sim. Isso é um ponto extremamente importante, tá? O que seria o que vem sendo chamado de tragédias evitáveis. A engenharia tem fórmulas, tem metodologias que reduziria bem mais esses acontecimentos. Daria para, se bem empregada, reduziria ou, como diz, agiria de uma forma a reduzir os impactos. Na verdade, tragédias desse tipo, o acontecimento desse tipo deveria, obviamente, ser evitados. Mas aí, Paulo, não sei se na sua opinião, mas não se faz isso em nome de ganhar mais dinheiro? Dinheiro que não é colocado aqui dentro? Pois é, Jairo, acho que a grande questão é essa. A gente tem que se perguntar, dentro daquela minha ideia do ciclo, né, começar lá do início, né, que a mineração é necessária, vamos assumir que sim. Que a mineração causa um impacto ambiental, isso é inevitável, né? Não se pode fazer omelete sem quebrar o ovo. A pergunta é, quais são as proporções, né, e o que significa, principalmente para as futuras gerações? Né? Por exemplo, nós sabemos que hoje está muito em moda o desenvolvimento sustentável. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? É um empreendimento que tem que atender a 4 requisitos. Né? Ele tem que ser economicamente viável, porque senão não é um empreendimento. Ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e culturalmente aceito. Se nós formos olhar a mineração como um todo, nós vamos ver que, mal, o primeiro item pode ser satisfeito, porque o economicamente viável, ele é viável enquanto o mercado internacional, principalmente o mercado de commodities de alguns minérios, enquanto ele está equilibrado. Né? Quando há um desequilíbrio internacional, de imediato você tem uma avalanche de desempregos ou então de superempregos por conta dessa flutuação que nada mais é do que uma especulação. Né? Então, nós temos nossas riquezas na mão de especuladores e não na mão de produtores. Então, acho que isso é extremamente importante ser levado em consideração. E também o seguinte, quando eu ouço uma matéria dizendo porque o Brasil exportou tantas milhões de toneladas de minério de ferro, a minha leitura é o Brasil ficou mais pobre em tantos milhões de toneladas de ferro. Né? Então, se é verdade que a sociedade não vive mais sem os minérios, a cada empreitada mineral descomedida que o Brasil entra, né, nós ficamos mais pobres. Né? Então, só para ter uma ideia, a Vale exporta sozinha cerca de 70% da extração de minério de ferro no Brasil. Né? Então, assim, que modelo econômico é esse, né, em que 70% do nosso ferro
é exportado por uma única empresa. Né? Quer dizer, não é para compartilhar bens minerais com outras nações. 70% de exportação da nossa... Quer dizer, as nossas reservas são muito grandes, mas elas não são infinitas. Assim como não eram infinitas o pau-brasil, o ouro, o diamante, a borracha, né, a cana-de-açúcar. Nós temos só que um outro problema. Todas esses outros ciclos econômicos que o Brasil viveu, eles são ou poderiam ser renováveis. Minério não é renovável. Então, quando a gente levanta a bandeira de que a mineração é importante, ela tem que ser pesada. Vamos lembrar que o minério ele pertence à União. Né? Quer dizer, no Brasil, a nossa legislação diz que o solo pertence ao proprietário e o subsolo pertence à União. Pertencendo à União, ele pertence à nação. Se ele pertence à nação, os destinos dele deveriam ser também discutidos com a nação e não apenas regulado como na economia de mercado. Definitivamente, a nação e os animais e o ecossistema não têm sido beneficiados disso, né, professor? Não, eu acho que a questão da qualidade da mineração, a Samarco era considerada a empresa modelo de qualidade de mineração. Eu escutei muitas vezes falar isso. E você tem um Estado omisso, ou cúmplice, melhor dizendo. Eu diria refém. Refém, né? Porque você vê que todos os licenciamentos dados pelo Estado ou foram ad referendo, ou foram dados por técnicos que hoje trabalham nas mineradoras. É muito comum você ver pessoas assinando outorga na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e logo depois ser diretor de meio ambiente das mineradoras. Então é uma relação de promiscuidade muito grande. O Estado brasileiro é tão responsável quanto a Vale pelo acidente que teve. Isso sem falar dos legisladores que recebem fortunas para se promover. Financiamento de campanha, você vê o marco regulatório agora, os dois presidentes, o relator da comissão do marco regulatório, financiados pela Vale. Né? Eu quero voltar no segundo bloco para a gente conversar sobre o desastre em si, a opinião de vocês, e sobre o marco regulatório. E sobre a questão da água, né? Com certeza. Porque a mineração tem conspirado contra a quantidade de água nos rios. Com certeza. Sim, a questão da água, inclusive, é um item que... Professor João, vamos daqui a pouquinho voltar nesse tema. Vamos a um breve intervalo. E a sua opinião sobre isso? Fique conosco, voltamos já já.